Pessoal, então aqui agora eu vou pegar esse exercício que está resolvido prontinho aqui, eu vou deixar ele no canto da tela até para ajudar na minha explicação e vou pegar a planilha em que eu fiz esse cálculo que eu estou falando para vocês. E aqui ela tá que eu me perdi. Aqui é a planilha. Tá? Bom, aqui eu vou mostrar passo a passo o que é cada coisa nessa planilha aqui, de modo que vocês podem até fazer de vocês, né? Seria até interessante, fazer um tempinho de estudo aí para construir isso aqui para vocês. Vão ver que é bem simples a construção, tá? Toda a teoria do que está aqui no Excel já está todinha explicada aqui, não tem novidade nenhuma aqui no Excel, tá? Só passei para o Excel as coisas. Então vamos lá. O que eu fiz? Primeiro eu vou considerar calcular pH de soluções com ácido clorídrico, né? Em diferentes concentrações de ácido clorídrico, tá? Então eu fiz o seguinte, ó, eu peguei uma coluna aqui, escrevi que aqui vai ser a concentração de ácido clorídrico, e aqui abaixo eu fui escrevendo diferentes valores da concentração. Então aqui seria uma concentração 1 molar, aqui logo abaixo, estão vendo aqui na tela, aqui, ó, abaixo uma concentração 0,1, então tá 10 vezes mais diluído, né? Aí na coluna de baixo é 0,01, então dilui mais 10 vezes, né? Aqui abaixo, ó, tá vendo que tá aumentando 0 ali, agora aqui já é 0,01 molar. Aí depois abaixo de novo, 0,001 e assim vai, ó. Tô vendo que tá baixando a coluna aqui, ó. Tá aumentando o número de zeros depois da vírgula. Ou seja, à medida que eu vou baixando aqui, a concentração de ácido clorídrico a cada célulazinha para baixo está 10 vezes mais diluído que a célula anterior. Comecei com 1 molar e acabei com 1 vezes 10 na menos 14 molar. Bem diluído, tá? Então não tem mistério nenhum, eu só entrei com valores aqui. Ó. É só ir digitando, né? Vocês já sabem isso aí, eu já expliquei um pouco do Excel lá em vídeos anteriores, então é bem tranquilo fazer essa parte aí. Aqui, nessa parte aqui, eu já estou mandando calcular a concentração de íons H+. Né? Só que como isso aqui é um ácido forte, a gente já aprendeu que ácido forte, toda a concentração do ácido, todinho ele gera íons H+. Ou seja, na real, essa célula aqui é simplesmente mandar eu copiar o que está escrito aqui. Entenderam? Só para ficar bem completo aqui, por isso que eu fiz isso, né? Parece até idiota, eu estou fazendo uma célula do lado, onde os valores numéricos daqui são o mesmo valor numérico daqui, né? Até parece uma burrice, digamos assim, mas não é só para deixar mais didático, de que essa célula aqui se refere à quantidade de íons H+. Então aí a pessoa já entende, não, claro, o ácido é forte, né? A cada 1 mol do ácido todinho gera íons H+, entenderam? Só por isso, tá? Então por isso que então essa coluna aqui, e na verdade só para também mostrar que eu estou copiando a informação aqui do lado, eu mandei com que essa célula aqui ela seja igual à célula que está ali do lado, estão vendo? Então, ó, essa célula aqui, ó, deixa eu clicar nela de novo aqui, eu vou clicar aqui, ó, a célula C3, ela está sempre copiando o que está na célula B3, estão vendo lá? B3, né? E aí, então, aqui, depois eu pego esse jeito de fazer cálculo, boto o mousezinho, ele vai virar uma cruzinha preta, né? Seguro com o botão esquerdo do mouse, arrasto até o final, e o Excel faz isso, ele simplesmente copiou, sempre o que está aqui do lado, ele copia para cá, ó. 1 vezes 10 a menos 2, 1 vezes 10 a menos 2, e assim ele fez, ele copiou tudo que está aqui, ele copiou para cá. Tá. Qual é o próximo cálculo que eu fiz aqui, que é o que está os resultados em azul? Eu já vou calcular o pH. Se eu sei a quantidade de íons H+, o que é o pH? É só fazer menos log do valor de H+, não é? Então, olhem o que está escrito nessa célula aqui, ó. Eu mandei o Excel fazer igual menos log 10, porque é o log na base 10, né? Na calculadora, quando a gente não escreve a base do log, ela faz log na base 10, né? Então, aqui no Excel, a gente tem que dizer essa informação, né? Que base que tu quer que seja o logaritmo. Se eu não me engano, o Excel, se tu esqueceu o 10, ele vai achar também, ele é que nem a calculadora, ele acha que era o 10. Não tenho certeza, não. Posso até fazer, mas acho que é assim, ele entende que ele entende que é o 10, né? Mas eu vou deixar como estava antes para ficar mais didático aqui, uma coisa, mas é isso, né? Até experimentem no de vocês, né? Mas eu, se não me engano, acho que o Excel também é assim. Se tu esquecer de botar o 10, ele vai achar que era o 10, tá? Então aqui, ó. Então o pH é menos log da concentração de íons H+, né? Então eu fiz, ó, menos log, né, do que está escrito nessa célula aqui. Então perceba que em vez de eu entrar com o valor numérico ali, porque essa é a graça do Excel, eu não digo o valor numérico, eu digo só onde é que está o valor, porque aí depois eu posso arrastar o cálculo e vai pegando
os próximos valores, né? Então eu disse que ele tinha que pegar o valor que está escrito em C3, que é o que está aqui, ó. Até se eu clicar lá na equaçãozinha, ele facilita a minha vida, ó. Ele deixou o C3 escrito em azul e ele até faz uma moldura em azul na célula C3, ó. Então eu estou fazendo certo. Aqui nesse espaço aqui em verdinho, ele está mandando... O Excel está fazendo o cálculo de menos log do valor numérico que está aqui. E esse valor numérico é quem? Concentração de íons H+. Então, menos log de íons H+, é o pH. Então, eu aperto igual, tá bem certinho. E agora eu venho, boto o mouse aqui no cantinho. O mouse vira aquela cruzinha preta ali, né? E aí eu clico com o botão esquerdo do mouse no teclado aqui. No mouse, aliás. E arrasto até o final. Depois solto os dedos do teclado. O que ele fez? O Excel está fazendo a mesma coisa, só que sempre pegando o que está na célula aqui do lado. Então, por exemplo, aqui embaixo, ele já está fazendo menos log da célula C4, entenderam? E aí o pH deu 1, estão vendo? Aqui, ó, menos log dessa concentração aqui, pH deu 2. Então, eu acho que já deu para perceber que a gente está, cada vez que vem mais para baixo aqui, a gente está diluindo 10 vezes, né, a solução, e aqui vai mudando o pH. Se alguém preparar um ácido clorídrico num pH 1, olhem aqui, ó, pH 1, se alguém preparar um ácido clorídrico com concentração 1 molar, o pH é 0. Se a solução for 0,1 molar, o pH é 1. 0,01 molar, pH é 2. pH 3, pH 4, pH 5. Aquele exercício 5 lá que nós estávamos fazendo, a quantidade de íons H+, era 1 vezes 10 a menos 7, que está aqui, ó. E pH que dava quando a gente fez os exercícios do jeito bem barbadinha lá, o pH dava 7, né? Lembram? Eu nem vou voltar aqui no Word, mas se vocês voltarem lá no exercício 5 resolvido, dizia que o pH do ácido clorídrico numa concentração 1 vezes 10 a menos 7 era 7, né? Tá aqui a resposta 7. Aí aquela hora que eu comecei a explicar, dar essa explicação aqui de ácidos muito diluídos e bases também, aí eu até falei que se tu não der bola para a água e ficar focando só no ácido, a gente já começa a ter aquelas respostas malucas, né? Olhem só, ácido clorídrico a 1 vezes 10 a menos 8, pH ia ser 8, se tu desse bola só para o ácido clorídrico, né? E assim vai, ó. Mais diluído ainda, pH já está 9. Mais diluído ainda, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, olha a loucura que é a pessoa preparar uma solução de ácido clorídrico. 10 na menos 14, mega diluído, e vai ver o pH tá alcalino. Isso aqui está extremamente alcalino. Não tem, tá errado teus cálculos, entenderam? E o mundo está dizendo para ti, fulaninho, tá errado teus cálculos, entendeu? Não tem, é impossível. Então, digamos que essa coisa aí, ela veio a fazer lógica até aqui e daqui em diante está errado os cálculos. Daqui para baixo está tudo errado, então não é assim que você faz. Qual é o jeito correto de se fazer? Aí eu já falei para vocês, quando a gente tiver mais ou menos aqui, ó, 7, 6, o jeito certo é fazer desse jeito aqui. Eu admito que eu estou jogando tão pouco ácido que eu tenho que não dispensar os íons H+, que vieram da água. E aí faço desse jeito e aí a gente chega na resposta certa. O que eu fiz aqui no Excel? Esse jeito que está aqui, eu mandei o Excel fazer. Estão vendo essa equação do segundo grau que dá aqui, ó? O que é a equação do segundo grau? Na verdade, sempre o A da equação do segundo grau vai ser 1, beleza? O B da equação do segundo grau vai ser sempre o valor da concentração do ácido que eu adicionei. Sempre vai ser o B da equação do segundo grau, vai ser isso. E sempre o C da equação do segundo grau vai ser o kW da água. Sempre vai ser assim. Não adianta, vão mudar só os valores numéricos de concentração. Mas sempre que tu seguir essa lógica aqui da equação do segundo grau, sempre o A vai dar 1, porque sempre veio do x vezes o x lá, entenderam? Sempre o B vai ser esse valor da concentração do ácido adicionado. E sempre o C vai dar o kW, não vai mudar. O único número que muda é esse aqui. Tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Nessa célula aqui, ó. Ah, e vejam que se eu estou falando de adição de ácido, quando eu achar o x vai ser quem? Quantidade de íons OH-. Lembram disso? Tá aqui até por isso que eu deixei o Excel do lado aqui. Daqui um pouco eu até deixo o Excel tela cheia aqui, mas por enquanto eu ainda preciso muito dessa explicação aqui para mostrar para vocês isso. Então, aqui vejam que quando eu achar o x aqui no caso da adição de ácido, que aqui por enquanto eu estou falando de adição de ácido, né? Sempre que eu achar o x se refere à quantidade de íons OH-. Então, por isso que eu escrevi lá em cima, lá, ó, essa coluna aqui, eu estou calculando a concentração de íons OH-, considerando a ionização, e ficou um A para mais ali, ionização da água. E ali tem um A para mais, né?
ó, considerando a ionização da água. Então, deixa eu clicar nessa célula aqui. Estão vendo essa célula aqui? Eu vou clicar lá em cima, lá. Lá em cima, o que está escrito lá em cima é nada mais, nada menos que eu mandando o Excel fazer a Bhaskara. Como é que é a Bhaskara? Ó, eu abri um parênteses, né? Igual como eu ensinei vocês a fazer cálculo na calculadora. Eu abri um parênteses, né? Para o Excel não se atrapalhar. E mandei ele fazer menos o C3. O que é o C3? O C3 é a concentração de íons H+ adicionado, que é esse valor aqui. Só que nessa célula aqui não é aquele lá, né? É esse aqui, ó, é 1 molar, entenderam? Mais, então, porque a Bhaskara a gente faz o mais e o menos. Mas usando o menos, isso aqui sempre vai dar um resultado negativo. E o negativo não interessa para nós na química aqui. Então eu já dou a dica para vocês, já iniciem fazendo só o do mais ali, tá? Na Bhaskara. E aí, raiz quadrada do B ao quadrado. Quem que é o B? O B é a concentração do ácido, entenderam? O B é o 1 vezes 10 a menos 7 aqui nesse cálculo, né? Então o B sempre é a concentração do ácido. Então tá aqui, ó, eu mandei fazer o B, que está o C3, elevado ao quadrado. Vejam que o Excel, para elevar ao quadrado, ele faz o mesmo esquema da calculadora lá. O acento circunflexo na 2, né? Viram isso? Então, o mesmo esquema da calculadora. Aí depois, mais, né? Que é a Bhaskara aqui. E por que eu botei mais? Na real, a Bhaskara é menos 4AC. Só que no caso, o nosso C é negativo. Então, o menos com menos já dá mais. Por isso que eu já botei o mais ali. E aí, eu fiz o 4 vezes o A, que não precisei botar, né? Mas aqui o A é 1, né? Então, eu nem botei o 1 ali. E depois vezes o KW. E aí o KW é aquele valor, 1 vezes 10 a menos 14, que está escrito aqui. 1 vezes 10 a menos 14, tá? Que é esse número aqui, ó, para vocês verem como é um número pequeno, né? Eu tenho 13 zero depois da vírgula, e depois vem o número 1. Aí eu fecho esse primeiro parênteses aqui, que o Excel já facilita a minha vida também, ele botou até roxinho o parênteses, ó. Significa que eu estou fechando o parênteses que eu abri antes do 4. Depois eu fecho o parênteses vermelhinho, que é o parênteses daquilo que ele tem que tirar a raiz quadrada, que é essa parte da conta aqui de dentro. E depois eu fecho o parênteses em preto, que é o parênteses de toda essa parte de cima da conta aqui. Ó. Porque tudo isso vai ser dividido por 2A. Como o A é 1, só é dividido por 2, né? 2 vezes 1 dá 2. Então tudo isso aí é dividido por 2, entenderam? Aí então foi isso que eu fiz nessa célula aqui, que é nada mais do que esse cálculo aqui. E aí eu vou achar a quantidade de OH-. Então eu aperto o Enter aqui e achei o OH- nessa conta aqui. Aí eu faço o quê? Eu pego o mouse, boto aqui no cantinho, deixo ele pretinho ali, clico com o botão esquerdo e arrasto até o final. E aí largo o dedo do botão e ele calculou tudo, todas as concentrações, né? De íon OH- lá nas soluções, né? Então aqui ele até mexeu, deixou tudo na científico, né? Mas tudo bem, não tem problema, né? Você não vem ao caso, mas aí tem todas as concentrações do OH-. Aí aqui no material, lembrem que depois que a gente achou a quantidade de OH-, a gente fez o cálculo do POH, mas a gente poderia fazer aquele esquema, né? Que é KW é igual a H+ e o OH-. Se eu sei o OH-, como é que eu acho o H+? É simplesmente o KW dividido por OH-, lembram disso? Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Se eu achei o OH- aqui, como é que eu acho o H+? O H+ é simplesmente o KW, que está ali, ó, o 1 vezes 10 a menos 14, dividido pelo OH-, que eu acabei de achar aqui. Por isso que eu botei ele, eu mandei ele pegar o KW e dividir pelo E3 aqui, ó, que é o valor de OH- que eu achei. Então, eu tirei da equação da ionização da água. Se eu sei o OH- e sei o KW, o H+ é o KW dividido pelo OH-. Então, é essa conta que está sendo feita aqui nessa coluna agora, ó. Então, por isso que essa coluna aqui, pessoal, ó, tô vendo essa coluna aqui com esses valores, esses cálculos aqui, ela é a quantidade de íons H+, considerando a ionização da água. Feito essa continha aqui que está lá em cima, eu venho aqui na célulazinha, boto o mouse ali, deixo virar a cruzinha preta, clico com o botão esquerdo do mouse aqui, arrasta até o fim, largo o dedo do teclado, e ele calculou todas as concentrações de íon H+, em diferentes valores da concentração de ácido clorídrico adicionado. Então aqui em destaque em azul é aquele cálculo que a gente não dá bola para a água. E aqui em destaque em vermelho é o cálculo que a gente deu bola para a água. Tanto faz se eu joguei bastante íons H+, quanto que eu joguei poucos íons H+. Entenderam? E aqui, antes de eu ir mostrar o resto da história aqui para vocês, já vai parar o vídeo aqui. Já vai dar os 15 minutos. Deixa eu parar o vídeo e sigo no próximo.